Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição 13. Faça alguma coisa. Texto básico, Ruth 1, 16 a 18. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Introdução. Chegamos à última lição de nossa busca por conhecer a vontade do Senhor. Vimos o que é a vontade de Deus, nossas motivações e conselho para conhecermos a vontade divina e tomarmos decisões. Diante disso, precisamos fazer algo. Não podemos ficar estagnados e amedrontados diante da possibilidade de sofrimento decorrente das nossas escolhas. Precisamos confiar no sustento e no modo como Deus criou todas as coisas. O mundo tem a lógica e o raciocínio materialista para direcionar suas escolhas. Não desprezamos o que percebemos por nossos sentidos, mas cremos que o mundo não anda somente pelas leis da natureza e confiamos na providência divina, seja por sua intervenção na história, seja fazendo do mundo o que é, e a fim de usá-lo para a glória de Deus. Vamos olhar a história de Ruth. Nela vemos princípios que podemos utilizar para finalmente fazermos algo. Diante de tudo que vimos até aqui, esta lição lhe grita: faça alguma coisa. Tópico 1. Siga a lógica divina. Ruth é uma viúva que resolveu permanecer com sua sogra e partir com ela de uma terra conhecida para ser uma estrangeira em terra desconhecida. Caso tenha feito as leituras diárias, você já conhece bem a história. Noemi perde seu marido e seus filhos, ficando apenas com as noras moabitas. Ela resolve voltar para Israel e despede as noras. Órfã chora, mas é convencida a ir. Ruth se apega e vai viver em Israel. Essa não é uma decisão lógica. Ruth não tinha mais obrigações com sua sogra, que não poderia lhe dar outro marido para resgatar naquele momento. Ela, porém, decide viver sob o mesmo Deus de Noemi. Ruth 1, 16 a 18. Essa, de fato, é a condição básica para ser um israelita. Ruth havia sido convertida no convívio com Noemi e sua família. Mesmo indo enfrentar o desconhecido, sem qualquer obrigação, ela segue a lógica da fé e vê o povo de Noemi como o seu povo. Mais do que o amor por sua sogra,
Sua decisão refletiu uma mudança de paradigmas. Ela não estava pensando com a lógica mundana moabita, mas à luz da lei do Senhor. Tópico 2. Decida à luz da Bíblia. A decisão de Orfa não foi sábia. Moabe era uma terra de idolatria e de um povo com o qual Israel não deveria se misturar. Números 22 dá uma boa razão para isso. O deus Camus recebia como oferta o primeiro filho. Isso era uma abominação contra o Deus que fez aliança de cunho familiar, zelando e cuidando da linhagem de seu povo. Deuteronômios 18:10 e Gênesis 17, 1-8. Contudo, para o conforto ou bem-estar de Orfa, sua decisão foi lógica. Ruth tomou uma decisão que não atende à lógica mundana. Contudo, sua decisão é sábia aos olhos da Escritura, o que a levou a viver com um povo que se submete à lei do Senhor. A lógica da fé desafia a lógica do mundo, pois ela não pesa, em primeiro lugar, o que é confortável. Por isso, não faça algo pelo conforto, mas siga a lógica divina exposta na Escritura. A partir do entendimento do texto bíblico, conforme vimos na lição 7, estabeleça um raciocínio bíblico. Paulo fez quando foi rejeitado por pregar o evangelho na sinagoga de Antioquia e de Listra. Ele poderia ter persistido em pregar no meio judaico, onde, logicamente, teria mais alcance por estar entre judeus, mas o apóstolo atentou para o profeta Isaías. Isaías 42:6, 49:6, e lembrou que a luz do Senhor deveria ser lançada sobre os gentios. Confira Atos 13, 44-52. Ao invés de estagnar, Paulo decidiu conforme a lógica da Escritura. Tópico 3. Seja realista. As palavras de Ruth para Noemi não foram ditas no calor da emoção. Ruth sabia o que a sua decisão envolvia. Ela estava abraçando a nacionalidade, a família, a terra e o Deus de Noemi. Ruth não seria mais a mesma e sabia que sua decisão era permanente até a morte. Ela sabia das dificuldades que teria por se manter fiel a Noemi. A situação era tão complicada que Noemi não queria mais ser chamada assim. Seu nome significa delícias, mas como não sentia receber as delícias de Deus, queria um nome que representasse o amargor que vivia. Honestamente, você insistiria em seguir alguém nessa situação? Seguiria se isso significasse manter seus princípios? Ser realista exige, portanto, autoconhecimento e claro entendimento do que se pretende e se busca na vida. Por isso, 2 pontos podem contribuir para essa questão. A. Empregue seus talentos. B. Conforme suas habilidades. A. Empregue seus talentos. Talento tem a ver com a aptidão, a facilidade com que se aprende e se pratica algo revela seus talentos. O esforço pode lhe dar a capacidade, ou seja, a habilidade,
mas o talentoso aprende e progride mais facilmente. Por isso, é importante que se faça uma escolha considerando o que se tem facilidade para fazer ou não. Não adianta uma pessoa querer viver da música se não consegue aprender um dó ré mi, ou ser cirurgião se tem as mãos trêmulas. Um engenheiro com dificuldade em matemática também não é uma boa combinação. Ruth usou seus dotes femininos. Atendendo à instrução de sua sogra, enfeitou-se e se achegou a Boaz. Ruth 3, 1-13. De igual modo, Boaz soube utilizar sua capacidade de negociador para convencer seu parente a passar a vez como resgatador. Ruth 4, 1-6. Somos capacitados com dons e talentos pelo Espírito Santo. Isso significa que no dia a dia e no serviço ao Senhor, precisamos pensar de modo a fazer o que fomos capacitados e temos condições para fazer. Não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, mas segundo o que recebemos. Romanos 12, 3-8. B. Conforme suas habilidades. As habilidades nos dão um quadro ainda mais realista. Podemos ser talentosos, mas ainda temos de desenvolver a habilidade. Alguém que tenha aptidão para a música e aprenda facilmente o instrumento pode ainda não ter aprendido as notas musicais ou o modo correto de segurar um instrumento. Por isso, confira suas habilidades. Moisés foi um grande líder. Contudo, não é interessante que, antes de liderar o povo, ele tenha passado anos no deserto, vivendo com a família de Jetro? Moisés cuidou de gado, lidou com o dia a dia do deserto e aprendeu como sobreviver em situações hostis. Deus o desenvolveu para liderar seu povo. Êxodo 2, 23-3-6. Boaz e Noemi não poderiam ser apenas bons de negociação e na arte do convencimento. Eles tinham de conhecer a lei do Senhor. Deuteronômios 25, 5-10. Todas essas coisas foram essenciais para que obtivessem sucesso em seus planos. Explicando o que é necessário para ser seu discípulo, Jesus fez uma importante observação sobre ter o que é necessário para se fazer uma obra. Quem inicia uma obra sem ter condições de terminá-la é tolo. Quem é rei e entra em uma guerra sem saber se tem condições de combater o inimigo para definir sua estratégia, pode estar colocando o seu povo em risco. No caso das muitas empreitadas da vida, precisamos ter as habilidades necessárias. Por isso, escolha uma profissão, uma faculdade ou um emprego que esteja dentro de suas habilidades. Como apontou Jesus, iniciar sem ter condições de terminar traz pesos e sofrimentos desnecessários. Isso, muitas vezes, não foi um problema da providência, da dificuldade das coisas, mas da falta de uma visão correta de si. Por isso, tenha o costume de se avaliar, a autocrítica e até mesmo
o auxílio de quem pode lhe dar ajuda, para que você veja o seu potencial. Tópico 4. Considere as circunstâncias. A decisão de Ruth em investir em Boaz considerou o fato de ela ter de fazer a cega. Ruth considerou quem era o dono da terra, considerou sua posição em relação a Boaz. Havia várias coisas que tornavam provável que ela fosse resgatada por Boaz. Ele não era um parente distante ou estranho. Ela não buscou algo fora de cogitação ou desconsiderando sua própria situação. Pelo contrário, utilizando de sua posição de quem precisava fazer a cega, Ruth foi ao campo de seu parente, ao menos após a descoberta de que ele poderia ser seu resgatador. Somando-se a isso, o próprio Boaz estava em posição de buscar ser seu resgatador. Dois fatores o tornam próprio para tal. Primeiro, ele era parente próximo. Segundo, Boaz era filho de Raabe. Viu só? Para ele, tomar alguém vindo de outro povo como esposa não era algo estranho. Não era estranho para Boaz que alguém que antes não serviu ao Senhor tenha sido convertida e passe a desfrutar de boa fama. De fato, a atitude de fé de Ruth trouxe-lhe fama admirável em Israel. Pensando bem na história de Israel, mulheres estrangeiras como Raabe e Ruth traziam consigo um testemunho de fé melhor do que o povo. Raabe só havia ouvido falar dos milagres do Senhor. Ruth apenas conviveu com uma família da aliança e ainda viu toda a tristeza que se abateu sobre eles. Contudo, essas mulheres creram e se tornaram parte da linhagem real e ficaram marcadas para sempre na linhagem do Messias. Mateus 1:5. Considerar as circunstâncias pode até não trazer resultados tão grandiosos, mas veja como o ordinário pode trazer o extraordinário. Por outro lado, ignorar o ordinário, as circunstâncias, agindo como se o mundo tivesse de se ajustar à sua vontade, pode ser desastroso, como foi com Saul, que, movido pelas circunstâncias, tomou em suas mãos o que não era devido. 1 Samuel 13:8. Ele não considerou as circunstâncias, mas deixou-se dominar por elas. Se queria a benevolência de Deus, Saul deveria ter obedecido à lei e à ordem do profeta. No entanto, se revelou que o holocausto era só um meio de convencer o povo e não uma expressão de sua fé e confiança no Senhor. Ele temia o exército inimigo e pensava depender de seus homens. Consideremos a circunstância, mas não esqueçamos que o Senhor é central em nossa vida. Paulo, no Areópago, é um bom exemplo de uma circunstância considerada sob o Senhor. Atos 17, 16-31. Por mais idolatria que houvesse naquele lugar, e que fossem ali pessoas de outros povos, o apóstolo aproveitou seu contexto, viu um ponto de contato e pregou o evangelho. Portanto, as circunstâncias podem gerar
oportunidades e demonstrar um meio para que você prossiga em obediência ao Senhor. Tópico 5. Tenha um plano. Noemi usou sua experiência e traçou um plano de ação. Ruth 3, 1-5. Esse plano tomou por direção o que vimos até aqui. Havia um objetivo, uma justificativa e um caminho a ser definido. Havia limites também, pois é importante ter limites, saber até onde ir e o que se deve ou não fazer. Caso contrário, não temos um objetivo e nem uma linha de ação, mas um ídolo e um culto lhe sendo prestado. Ruth não seduziu a Boaz, mas marcou presença. Limpou-se, perfumou-se, vestiu-se bem, fez-se vista, mas foi até aí. O plano não incluía uma noite de prazeres, contrariando toda a boa fama conquistada através do seu amor à sua sogra, mas uma aproximação marcante. O plano não incluía desobediência à lei do Senhor, que já dava a ela esperança diante da figura do resgatador. Temos de lutar contra a tentação de desobedecer a Deus para alcançar nossos objetivos. Lutar contra a sedução indevida, contra trabalhar sem dedicar o dia do Senhor, contra as mentiras, as ilegalidades e tantas outras atitudes de que lançamos mão em conformidade com o mundo e em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, um bom plano de ação o ajuda a ter limites e a prever situações que podem ser tentadoras. É um conselho simples de prudência, mas que pode ser a diferença de um caminho santo ou de um caminho de morte. Provérbios 2, 10-19. Conclusão: não tenha medo de escolher, mas de pecar. Não tenha medo de dar errado, conquanto não dê em pecado. Não tenha medo de perder, conquanto não seja a santidade. Quanto mais apego ao desejo de satisfazer ao Senhor, menos complicado será escolher. A história de Ruth muito nos ensina e aponta para a grande história da redenção. Por mais que vivamos uma realidade difícil e que gera muitas dúvidas, temos a certeza que Ruth não teve, de que o nosso resgatador faz com que tudo coopere para o cumprimento do plano eterno do Criador. Descanse nisso e faça alguma coisa. Aplicação. Aprendemos muito sobre conhecer a vontade de Deus e fazer escolhas. Coloque em prática pensando em algo que tenha de escolher. Faça um plano completo sobre aquilo em que você pode interferir e veja o que será necessário, como se organizar, quais seus limites, capacidades, talentos que contribuem para pôr em prática o que está buscando. Procure por princípios bíblicos que o ajudem a tomar decisões que sejam bíblicas. Concluímos a leitura da lição 13, a última lição desta revista. Que bom que você chegou até aqui. Parabéns! Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler também os meus livros. Você é o que você fala
e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.